bem? Então hoje eu vim gravar mais um estudo bíblico e quero pedir desculpa para aqueles que sempre me acompanham nos estudos bíblicos, porque minha vida tá uma correria, como sempre, e não tá dando tempo, sabe, de fazer. Então hoje eu corri para fazer e ainda estou aqui meio doente, tô com febre, tô com dor de garganta, mas eu falei, eu vou gravar, em nome de Jesus vai ter que sair, né? E essa série que a gente tá fazendo, tá faltando só 3 lições, que tirando essa que a gente tá fazendo agora, vai ficar faltando só mais 2. Eu peço desculpa pra vocês pela minha voz, porque eu tô com a garganta doendo, mas isso não vai impedir de eu gravar esse estudo. Em nome de Jesus, esse estudo vai sair. Então, a lição de hoje é a lição número 15 e o tema é o sustento da igreja. Então, vamos começar. Antes de começar, eu peço que vocês peguem as suas Bíblias, tá? Para que a gente possa acompanhar, para que vocês possam me acompanhar tudo pela Bíblia. E eu vou apresentar minha nova Bíblia que eu comprei nova, que ela já tá um pouco velhinha. E eu queria muito essa Bíblia aqui, que é da mulher, a Bíblia da mulher que ora. Porque ela tem muitos comentários, sabe? Bem legais. E eu amo ler. Opa! E eu amo ler essa Bíblia, então eu comprei porque eu tava querendo muito essa Bíblia, né? Ela é linda demais. Então, pessoal, meninas, vocês que acompanham o estudo bíblico, peguem as suas Bíblias para que a gente possa fazer o estudo e vocês possam entender sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre o sustento da igreja, né? Como a igreja se sustenta, como a igreja se mantém, o que Deus ordenou sobre isso, né? Então a gente vai entender tudo sobre isso na Bíblia, tá? O único livro que a gente vai usar é a Bíblia. Então vamos começar. Antes de começar, eu peço que vocês, que a gente possa orar, né? Então que vocês curvem suas frontes para que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por ter preparado este momento para estudarmos a Tua Palavra. Te convido que o Senhor esteja conosco e nos dê sabedoria para que entendamos a Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, também vocês podem perceber que o cenário aqui está diferente. Eu estou no escritório do meu marido, porque lá no meu escritório está difícil de gravar, porque a janela ela dá de cara com outra casa, então mudou uma pessoa nova, então ficou um pouco difícil, fica um pouco assim, eu fico com vergonha de gravar e a pessoa ficar, né, praticamente ouvindo tudo, é estranho, não sei. E também eles estavam fazendo um pouco de barulho, então eu resolvi vir pra cá pra poder gravar aqui. Então não estranhe esse ambiente aqui, é o escritório do meu marido. Então vamos começar? Nunca cresceu tanto o comércio de jogos e loterias. Existe raspadinha, loteria esportiva, roupa, poupe e ganhe, bingo milionário, títulos de capitalização, com sorteios milionários e muitos outros. Muitos estão desesperados e vão perdendo o pouco que ainda têm na expectativa de que, da noite para o dia, irão ficar milionários. Existe um segredo para prosperar sem arriscar ou perder tudo. O segredo da prosperidade está em seguir a orientação de Deus quanto à maneira correta de administrar tudo o que temos. Vamos descobrir qual é este segredo? Então vamos para a questão. Esse estudo ele tem 6 questões, então é bem curtinho. Então vamos para a primeira questão, que é: a quem pertence o universo? Vamos para o livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. O mundo e os que nele vivem. Então, a quem pertence o universo, pertencem a Deus. Tudo que existe no universo, tudo, pertencem a Deus.
A questão número 2. Que enormes riquezas possui Deus? Deus, como dono de todo o universo, ele possui todo o universo, mas quais são essas duas maiores riquezas que pertencem a Deus? Olha o barulho. Imagine se eu estivesse lá mais perto, estaria pior. Então, vamos para o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu fica no Antigo Testamento ainda. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então, a prata e o ouro, né, que são considerados maiores tesouros, né, na terra. Então, esses maiores tesouros, tanto a prata quanto o ouro, o bronze, tudo pertencem a Deus. Vamos agora para a questão número 13. Graças a quem obtemos nossos bens? A gente trabalha, a gente procura fazer tudo, né, com bastante esforço, mas graças a quem a gente tem tudo isso? A gente possui, conquista uma casa, conquista um carro, graças a quem? Né? Então vamos ver isso no livro de Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, muitas pessoas têm na mente que conquistaram por si próprio. Deus não me deu nada. Mas vocês têm que entenderem que se hoje você está vivo, é porque Deus te mantém vivo. Se hoje você está com força, é que Deus te dá essa força. Você tem que entender que você não é nada sem Jesus. Você não precisa aceitar Jesus para que Ele interfira na sua vida. Entendeu? Independente se você aceita Ele ou você não aceita, é Ele que te dá força, é Ele que te dá sabedoria. Tudo que você tem, tudo que você possui, é graças a Ele, não é graças a você. Entendeu? Então vocês têm que ser humilde, a gente tem que ser humilde para entender muitas vezes que tudo que a gente tem é porque Deus nos dá a capacidade de realizar aquele trabalho, aquele serviço, graças a Ele que nos dá sabedoria, criatividade para realizar os trabalhos e a gente conquistar as coisas que a gente tanto quer, né? Então é tudo graças a Deus. Questão número 4. Que proporção de nossos rendimentos pertence a Deus? Qual é a porcentagem dos nossos rendimentos que pertencem a Deus? Vamos ver em Levíticos 27, capítulo 27, versículo 30 e versículo 32. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então, antigamente não era dinheiro que trabalhava, era com frutas e animais que trocavam nessas coisas. Então, quando a pessoa ia dar o dízimo a Deus, ela dava a 10ª parte de cada fruto de animal. Então, quando elas tinham um animal, se elas tinham 10 animais, elas davam um animal para Deus. Então, isso foi considerado como 10% de cada da renda que a gente recebe, de tudo que a gente receber, que a gente dá 10%. Antigamente eram as coisas, né, e os animais, mas hoje, como tudo isso virou, a forma de trabalhar virou
teve uma moeda, né, real, dinheiro mesmo, então é 10% do valor que você ganha. E são considerados também todos os presentes também que você ganha. Isso aí vai do seu coração, né? Mas o correto é você também devolver, porque na próxima pergunta eu vou responder já tudo isso, já essa pergunta sobre as coisas que a gente ganha também de presente. Mas aqui nessa pergunta, que proporção de nossos rendimentos pertence a Deus, é os 10%. A questão 5. De quanto temos que dar o dízimo? Gênesis 28. Gênesis é o primeiro livro. Gênesis 28, 20, capítulo 20 e capítulo 22. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Jacó, ele falou que tudo, de tudo que me deres, tudo. Tipo, sua mãe somente deu um presente. É sua mãe que te deu, mas na nossa visão foi Deus que deu por meio da sua mãe. Então, por quê? Tudo que você recebe, né? Tudo que você recebe, porque Deus te deu essa oportunidade de receber. Então, a gente tem que dar de tudo que a gente receber. Tipo, eu não tenho salário, eu trabalho, ganho todos os dias, né? Vamos dizer que eu seja comerciante. Aí hoje eu ganho R$30, amanhã eu ganho 50. Então, o que eu ganhei hoje, eu vou tirar os 10% de R$30, que seria R$3. Amanhã eu vou ganhar R$100, eu tiro R$10. E o correto também é tirar a 10ª parte e tirar também a oferta. A oferta você tira o que o seu coração desejar, né? Agora, o dízimo você tem que devolver. O dízimo você não dá, o dízimo você devolve, porque aquilo ali não é seu, aquilo ali é de Deus. Você está devolvendo algo que você já recebeu, entendeu? Você não está dando o dízimo, você não está devolvendo o dízimo para receber bênçãos. Você está devolvendo dízimos porque você já recebeu. Você já recebeu aquele dinheiro, então você está devolvendo para Deus. Então, a gente tem que dar o dízimo de tudo que a gente recebe, inclusive também de um presente, né? E sempre tirar a oferta junto. Tipo, eu vim de R$30, eu tiro 3 de dízimo, vamos supor que eu tire R$1 de oferta, 50 centavos de oferta. Porque a oferta, a oferta e o dízimo, elas são um casal. Tanto a oferta quanto o dízimo são muito importantes aos olhos do Senhor. A questão número 6. Em que é empregado o dízimo? O dízimo, ele é usado em quê? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o dízimo, ele é empregado para a sobrevivência das pessoas que pregam o Evangelho, né? Então, é dividido corretamente o dízimo para aqueles que pregam o Evangelho, né? Tipo, na nossa igreja, a igreja adventista, tem a associação, que o dízimo vai todo para lá, e lá eles dividem, né? Eles também têm um folheto que eu esqueci de pegar, tem uma ilustração de toda a porcentagem do dízimo que vai, e vai para os pastores com o salário base, né? Então não tem um pastor, na nossa igreja não tem um pastor que, se ele trabalhar numa igreja grande, ele vai ganhar mais, se ele trabalhar numa igreja pequena, ele vai ganhar menos. Todos os pastores têm o mesmo salário. Então, desculpa. Então, os pastores, os dízimos são para a pregação do Evangelho, né? Para o sustento, né, das pessoas que vivem do Evangelho. Tipo, o pastor, se ele vive do Evangelho, se ele vive com o dinheiro do dízimo, ele não pode ter outra função, ele tem que trabalhar somente na função do Evangelho. Então, isso também é muito importante.
Tem uma passagem na Bíblia sobre o dízimo e oferta que eles não colocaram aqui nesse estudo. E eu vou ler para vocês, que é Malaquias 3:10. Assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente dá o dízimo da oferta, a gente está devolvendo algo que é de Deus. A oferta, a gente está dando a nossa oferta, né? De acordo com o nosso coração. Mas, quando a gente não dá o dízimo e a oferta, a gente está roubando a Deus. Né? Aqui no começo tem assim, ó. Né, em Malaquias 8 fala assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Aí Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí o 10 fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então muita gente fala assim: nossa, você é louco, você tira 10% da sua renda para dar na igreja. Mas a gente tem que entender que a gente não está dando para a igreja, a gente está devolvendo algo para Deus. O que Deus vai fazer com o dinheiro, Ele já falou, Ele vai colocar o dinheiro para a sobrevivência das pessoas que pregam o Evangelho, né? Sejam as pessoas que pregam, que saem, os missionários, sejam os pastores. Ele vai colocar isso para a pregação do Evangelho, que é o maior objetivo dele, para a volta dele. Então, as pessoas que estão obedecendo a Deus são as pessoas corretas, são pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Agora, quando você simplesmente não devolve o seu dízimo, não devolve a sua oferta para Deus, você está roubando de Deus. Porque Deus te deu tudo e a única coisa que Ele te pede é a décima parte, 10%. Né? Então, quando você não dá a Ele, você automaticamente está roubando dele. Reparem que quando você não dá o dízimo, muitas coisas não é que Deus amaldiçoa, mas aqui fala em Malaquias que vocês estão debaixo de maldição, porque me roubam. Quando vocês roubam a Deus ou quando você não devolve o dízimo, vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque quando você não dá o dízimo, aquele mês parece que o dinheiro não rende, sabe? Parece que vem uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim que seu dinheiro some, assim, ó, desaparece. Você fala: poxa, mas esse dinheiro dava pra me pagar tanta coisa e não paguei nada. Por quê? Porque você não deu o dízimo e Deus permite que a maldição chegue até você, porque você está roubando de Deus. Então é uma coisa que já está na sua palavra. Quando você não dá o dízimo, por exemplo, uma pessoa, você pode ficar doente, então aquele dinheiro que você ia pagar a conta, você vai ter que comprar um remédio caro, entendeu? A comida não rende, sabe? São coisas pequenas, mas que vêm para pegar aquele dinheiro que era do dízimo que você não deu, para poder você ver a diferença quando você dá e quando você não dá. É Deus que faz isso? Não, Deus permite. Por quê? Porque você rouba dele. Então, a partir do momento que você devolve o dízimo, as coisas começam a mudar. Vocês podem perceberem. Façam uma prova com Deus. Ele mesmo fala na sua palavra: provai de mim, vede, se eu não vou abrir as janelas dos céus, derramar bênção sem medida, que vocês nem terão lugar onde guardá-las. Então, Deus promete, Ele cumpre. Agora, Deus quer que a gente seja fiel, né? Se você recebe R$100, o seu dízimo é R$10, né? Você tira a sua oferta, quanto que você desejar, mas você tem que tirar o dízimo, né? E tirar a sua oferta de acordo com a sua necessidade, né? Tipo, se você vai sobrar bastante dinheiro, né?
aquele mês você faturou bastante, você dá de acordo com o seu coração, né? Você pode dar mais. Ah, esse mês não faturei muito, então você dá uma oferta menor, porque Deus também, Ele não se agrada quando você pega toda a sua oferta e dá na igreja e fica passando também necessidade. Então, o que Ele pede é o dízimo, que é a 10ª parte, que são os 10%, e a sua oferta de acordo com a sua necessidade, né? Então, terminamos, né? O que devemos fazer então? Ser um fiel administrador dos bens de Deus, 1 Pedro 4,10. Segundo, ser sócio de Deus. Se você tem uma empresa, coloca Deus como seu sócio. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que os negócios da sua empresa vão melhorar. A partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, a partir do momento que você devolver o seu dízimo, porque você está devolvendo algo que não é seu, você está devolvendo algo que é de Deus. Então você está reconhecendo Deus como o Senhor da sua vida ao devolver o dízimo. Então eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar financeiramente. Terceiro, dar com alegria. Não é para você dar com tristeza no coração. Deus se alegra quando a gente dá com alegria, né? A partir do momento que você falar, Senhor, eu te dou com alegria, te devolvo o dízimo com alegria, eu dou minha oferta com alegria, tudo na sua vida vai mudar, né? Porque Deus não aceita a oferta com a sua tristeza, você triste. Deus quer que você dê com alegria para Ele, tá bom? Aqui, o dízimo é a 10ª parte dos ganhos e pertencem a Deus. Abraão dava seu dízimo a Deus. Jacó também o dava, era a prática habitual do povo hebreu. Nosso Senhor Jesus Cristo aprovou esta prática. O sistema especial do dízimo fundava-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema do dízimo era uma bênção para os judeus. Se assim não fosse, Deus não teria dado. Da mesma maneira, será uma bênção para os que o seguirem até o fim dos tempos. Na verdade, o que Deus nos propõe com o sistema dos dízimos e ofertas é uma sociedade. Ele, que é o proprietário de toda a riqueza, nos convida a participar das imensas bênçãos que é capaz de derramar. É por isso que nos pede que demos com abundância e alegria. Então não se preocupe, fala, mas meu dinheiro é tão pouquinho. Faça a prova com Deus, se Deus não vai abençoar a sua vida. Faça a prova se Deus não vai abençoar o seu dinheiro. Também você tem que ser uma boa administradora do seu dinheiro. Você tem que procurar fazer as contas do que você pode, o que você não pode fazer, porque não adianta também se endividar e depois colocar a dívida em Deus. Então você faz as suas contas, administra bem os seus ganhos e dá o dízimo e dá a oferta. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Com o pouco que você tem com Deus, você vai ter muito. E o muito que você tiver sem Deus, você não vai ter nada. Então eu termino esse estudo com a nossa decisão, que é: quero devolver a Deus o que Ele pede. Prometo dar com alegria o que pertence ao Senhor. Vou colocar a legenda para a gente ler junto. Quero devolver a Deus o que Ele pede. Prometo dar com alegria o que pertence ao Senhor. Então, vamos orar? Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada por este estudo. Eu amei estar com o Senhor, amei falar um pouco da sua palavra. Que o Senhor esteja com cada um e que nos dê sabedoria para aceitar a Tua mensagem. E que nos dê também amor e alegria para devolver o Teu dízimo e a Tua oferta. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Amém. E obrigada. Obrigada por ter assistido. Eu sei que o vídeo fica longo, mas a gente tem que aprender um pouco, né? Senão não tem como. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, porque hoje eu não estou muito bem. Mas eu precisava fazer esse estudo, porque é o único dia que eu tenho livre, porque a semana toda eu trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande e até os próximos estudos.